Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Ciquetão. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 e que façam nosso curso de sobrevivência intelectual. E é uma coisa importante, inscrevam-se no meu canal só sobre cultura pop, que é o canal Mangaton, que é um canal só sobre animes, mangás, cinema, cultura, quadrinhos, cultura pop em geral. O link está aqui na descrição e mando aqui o link para uma live sobre indústria cultural brasileira. Certo? Bem, se vocês forem ver bem, o Brasil é um país onde acontece algo muito disforme. Porque você tem um cenário musical que é levado muito a sério. Isso é algo que eu nunca entendi, nunca entendi direito como ocorreu. O Bruno Tolentino mostrou muito bem que isso que se chama de música popular brasileira, por exemplo, virou um substituto para o cânone poético. O que é uma coisa que eu acho que só aconteceu no Brasil. Não estou criticando aqui o mérito da música popular brasileira em si, certo? Mas que isso foi algo bizarro, foi. Isso é um processo que até hoje eu não entendi como aconteceu. Agora, você vê ao mesmo tempo outra coisa muito bizarra. É o quê? Uma escola musical que abrange axé, funk, setor do sertanejo universitário e setor do forró, ela foi instaurada como música padrão do Brasil. E é algo que os intelectuais reclamam. A intelectualidade brasileira aclama esse atual cenário musical brasileiro, que é uma coisa decadente. Uma coisa de pouquíssimo valor estético. Valor estético, acho que nulo e que, na verdade, é uma figura disforme. Mas isso aí é apoiado pela intelectualidade brasileira, dizendo que aquilo é música ou da periferia, ou que o axé é a música de Salvador, ou que o atual forró, né, é uma representação do Nordeste, porque a esquerda brasileira e a intelectualidade brasileira em geral, mas em especial da esquerda, o que eles de fato querem é um eterno carnaval sem fim. Da decadência e do primado no Brasil dos desejos mais telúricos, né? Um primado do aspecto mais telúrico do brasileiro. E o funk, o axé, o sertanejo universitário e a atual forma do forró, eu acho que são a UTI desse terrorismo. Né? É o estado vegetativo da consciência artística do brasileiro, do interesse e da capacidade de juízo estético brasileiro. Né? O momento em que a intelectualidade brasileira apoiou isso aí foi o momento em que ficou claro o seguinte: não, a intelectualidade brasileira, mainstream, especialmente de esquerda, morreu. É que nem o Olavo de Carvalho dizia. Ficou muito claro que a intelectualidade de esquerda no mundo perdeu a cultura que tinha quando reconheceram arte no cinema do Quentin Tarantino. E o bizarro é o seguinte, é que essas manifestações artísticas, elas não são espontâneas. Embora no caso do funk tenha dinheiro de crime organizado, e o sertanejo universitário tenha sido colocado por certo estamento burocrático como um gatekeeper contra a influência dos outros três, por ser o menos ruim, querendo ou não, né? Querendo ou não, o sertanejo universitário foi o menos ruim, mas quando você vai ver bem, isso tudo teve um fomento do estamento burocrático. Seja pela lei Rouanet, ou
pela lei audiovisual, né? A lei Rouanet foi uma bizarrice do governo Collor, né? Ministro Sérgio Paulo Rouanet, que é um desses intelectuais confusos, que todo muito erudito, certo? Mas que é um desses intelectuais confusos, que no Brasil ninguém lê, mas que todo mundo aclama. Ele era diplomata, foi trazido pelo Melchior para ser o secretário especial da Cultura, né? Ele propôs essa lei, que é uma lei liberal, com o objetivo de desburocratizar a cultura, que na verdade só burocratizou mais ainda, né? E além da lei Rouanet, claro, você tem os contratos milionários a nível municipal, estadual e federal. Você tem essa máfia dos shows. Quando você vai ver bem, ficou muito claro em pouco tempo que no Brasil, pós-redemocratização, uma unidade de ação controlava toda a indústria musical brasileira e o fluxo de verbas burocráticas para essa indústria musical brasileira. E com o tempo isso se expandiu para outros setores da indústria cultural brasileira. E essa unidade de ação é a máfia do Dedê. Para alguma coisa no mundo musical e depois no mundo da cultura em geral prosperar, para alguma coisa dentro da indústria cultural brasileira prosperar, tinha que ter o apoio burocrático chancelado por um grupo de artistas da Bahia. Um grupo de artistas de Salvador, da Bahia. Que eram os originários da esquerda festiva. Especialmente o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a tal da Paula Lavínia, que é a esposa do Caetano Veloso, também estava no meio. E depois eles meio que iniciaram os nomes do axé no grupo. Entre os quais você tem a Cláudia Leite, por exemplo, é uma figura central desse grupo. Com o Gilberto Gil, ministro da Cultura no governo Lula, isso se tornou um processo avassalador. Essa unidade de ação ganhou um poder impressionante, a ponto de que o Brasil inteiro parou, a imprensa brasileira inteira se uniu para defender o Caetano Veloso, certo? De acusações que eram provadas e que eram indefensáveis. Eram acusações de comportamentos indefensáveis do Caetano Veloso. E a mídia brasileira se uniu tentando torná-lo uma vaca sagrada sem nenhuma argumentação. Em qualquer outro país do mundo, isso que o próprio Caetano Veloso disse, renderia a ele o banimento perpétuo. Depois se descobre que a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, certo? Que por sinal eu sei que ela esteve doente recentemente, espero que ela esteja melhor, né? Não desejo mal a ninguém, mas ela reuniu uma produtora, ela montou uma produtora, certo? Uma network chamada que espalhou seus braços também pela mídia digital. Aliás, é uma coisa que eu vivo dizendo, não existe quase no Brasil mídia independente, não existe. Existe na França, existe nos Estados Unidos, existe no Canadá, existe na Suíça, existe alguma na Alemanha, certo? Na América Latina, em regra, existe, mas no Brasil não. No Brasil não. Inclusive, os índices de liberdade de imprensa
Freedom of Press Index sempre colocam o Brasil abaixo de muitos países que são ditatoriais. Sempre mostram, por exemplo, que o Brasil é um país com menos liberdade de imprensa do que a África. Do que a maioria dos países da África. Isso é algo que se mantém constante. Agora, vocês me perguntam, como foi que esse povo aí ganhou esse domínio todo? E eu vou ter que responder. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, eles se tornaram um referencial poético do Brasil. O referencial poético do Brasil foi deslocado para isso que se chama de música popular brasileira, especialmente para esse nicho da esquerda festiva, mas não exclusivamente. Em segundo lugar, porque Salvador Salvador sempre foi, junto com o Rio de Janeiro, a capital musical do Brasil. E a entrada de São Paulo nessa hegemonia é algo recente, mas eu ainda acho que fica Rio de Janeiro quase empatado com Salvador e depois São Paulo, certo? Fortaleza não é capital musical do Nordeste. Aliás, Fortaleza não é capital cultural do Nordeste. A capital cultural do Nordeste é Recife. E em segundo lugar, Salvador. Né? Mas na parte musical, Salvador é a liderança ainda. Na parte musical. Infelizmente. Isso é bom, não? É péssimo. É péssimo. Porque essa influência dessa música de massa, barata, que a máfia do Dendê enfiou anos abaixo do brasileiro é algo nocivo e grotesco. Certo? Isso é algo nocivo e grotesco. Nocivo e grotesco. É o que eu posso dizer. Certo? Esse povo da esquerda festiva também, durante a ditadura, eles conseguiram não se queimar, porque nem apoiaram a ditadura e nem estiveram na posição desagradável de serem resistência muito ativa. Até hoje, os músicos que foram resistência mais ativa são pessoas um tanto reclusas, né? Como Geraldo Vandré, né? É um sujeito meio recluso, meio insatisfeito com os rumos da música brasileira, da indústria cultural, que é músico sério, na verdade, é. Qualquer músico sério, qualquer artista sério não podem aceitar o que está acontecendo com a indústria musical e, em menor grau, cultural no geral do Brasil. Aliás, a indústria cultural do Brasil inteira hoje é uma lástima. E esse povo aí tem culpa nisso. Essa unidade de ação apontada. Que estava num papel confortável, numa posição confortável, e que por isso meio que reuniram o respeito de todo mundo. Sem merecer. Sem merecer. Não estou dizendo que não haja valor musical, mas tratar esse povo aí como grandes intelectuais ou como grandes poetas é uma piada. Né? Agora, tem um último detalhe, que é a coisa mais importante. Nisso aí, Olavo de Carvalho errou. Porque essa turma da máfia do Dendê, esse termo máfia do Dendê veio do Paulo Francis, certo? Aliás, se o Paulo Francis tivesse sido ouvido, muita coisa ruim da história do Brasil não teria acontecido.
especialmente nesse âmbito cultural. Ele foi uma das primeiras pessoas a perceber que o negócio estava dando errado, estava dando tudo errado. Né? Mas no que é que o Olavo errou? O Olavo de Carvalho errou muito na análise desse povo da máfia do Dendê. Porque ele mesmo dizia, o Gilberto Gil é a pessoa mais inculta que existe. Isso não é verdade. Caetano Veloso, Gilberto Gil, esse povo todo, espurros. Espurros. Mas eu não posso dizer que eles sejam cultos. São pessoas que têm uma grande cultura. Não é grande, grande. Mas que mas que tem alguma cultura especial. Tem alguma cultura e especialmente. Tem alguma cultura. Não é grande cultura, não. Tem alguma cultura. E especialmente, eles têm um conhecimento muito grande de como funciona a indústria cultural. É isso aí. Se vocês forem ler, por exemplo, aquele livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical, as ideias do livro são porcaria. Mas ele sabe como a indústria cultural funciona. Você tem lá, logo nos primeiros capítulos, os nomes de todos, ele explicando lá todos os estúdios de cinema daquela época. Ele explica muito claramente as razões comerciais para cada decisão que ele tomou. Por exemplo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, quando eles foram se exilar, eles não foram para Paris. Eles foram para Londres. Por quê? Ele explica lá muito bem. Porque Londres era o centro da indústria musical. Nem da Europa, do mundo naquela época. Certo? Mas tinha um conhecimento desse processo inteiro. E nenhum músico no Brasil quase tinha. E quando o estamento burocrático ungiu essas figuras, isso as deu uma vantagem incomensurável. Ela tinha um conhecimento absurdo do funcionamento da indústria cultural. Sim, muita gente da época deles pensa também que eles eram burros, etc., e que isso aí foi uma coisa maligna. O Djavan, por exemplo, esculhamba esses fomentos estatais à cultura. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo culturalmente, o Brasil está vivendo culturalmente, sob o jugo dessas desgraças. Até hoje. Quando isso vai acabar, não sabemos, e eu acho que, culturalmente falando, não há muito que se possa fazer quanto ao Brasil. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.